Olá, irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Eu estou aqui gravando esse vídeo em resposta ao convite barra desafio que me foi feito pela minha amada e belíssima namorada, Eliette, que me convidou para estar gravando uma palavra. E eu quero aproveitar a oportunidade, em virtude desse dia 7 de abril de 2014, onde eu e Eliette completamos 5 meses de relacionamento. Eu quero dizer que eu sou muito feliz ao seu lado, que eu sou extremamente abençoado por ter encontrado você, por Deus ter posto você no meu caminho e feito com que nos apaixonássemos. E só tenho a pedir a Ele para que Ele multiplique esses meses e esses dias e faça crescer dentro de nós o amor, a cumplicidade, o respeito, e que Ele possa nos dar ferramentas e criar as circunstâncias melhores possíveis para construirmos nossa família e vivermos plenamente felizes para a honra e glória do nome dele. Eu te amo, Eliette. Bem, amados, vamos fazer então uma palavra que eu espero que Deus possa estar falando no seu coração. Lá no livro, na Epístola do apóstolo João, 1 João, capítulo 4, versículo 18, texto muito conhecido e muito relevante para o que eu já venho falando desde o início do vídeo, fala sobre o amor. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Vamos estar lendo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amados, esse texto é bem conhecido. Nós já dialogamos com ele durante muito tempo na nossa vida cristã, tenho certeza disso. Você já deve ter lido ele, já deve ter ouvido belas palavras, belos sermões, sobretudo em dias de casamento, em comemorações de bodas, de aniversário de casamento, né? E também muitas canções já foram feitas baseadas nesse texto, citando esse texto, usando esse texto como poesia, e que de fato é uma bela máxima, uma bela poesia, um belo conteúdo da parte de Deus, né, inspirando o apóstolo João para escrever e chegando até nós, nos abençoando. Mas eu gostaria de ressaltar alguns aspectos interessantes e bastante relevantes que nós encontramos e nós podemos tomar como ensino para nós nesse texto. O apóstolo João, ele trabalha em um versículo dois estados emocionais, psicológicos, podemos dizer assim, do ser humano, normalmente contraditórios, opostos, que é o amor e o medo. Assim como outros sentimentos e outros estados emocionais, psicológicos que o ser humano pode se encontrar, como o ódio, o prazer e outros sentimentos, outros estados, tanto o amor quanto o ódio, para serem de fato e de modo concreto, amor, ódio, medo e outros sentimentos, para serem de fato consumados, vamos dizer assim, eu creio que eles devam ter a necessidade de habitar dois aspectos, ou duas órbitas da alma humana, da vida humana, no campo do sentimento e no campo da atitude. Ou seja, se eu digo que amo alguém, eu só estarei amando de fato quando eu tenho alguma atitude que diga respeito a esse amor que eu digo sentir. Ou seja, assim como Jesus diz, né, que aqueles que dizem me amar, aqueles que são meus amigos, fazem o que eu vos mando, ou em outros textos onde ele diz, como eu posso dizer que amo a Deus e odiar o meu irmão? Ou seja, não basta apenas ter um sentimento, eu tenho que manifestar em atitudes esse amor que eu digo ter por Deus. E Deus sendo amor, eu devo manifestar esse amor para com o meu próximo, para com todos que estão ao meu redor.
Jesus quer explicar para nós que o amor é muito mais que um sentimento, é uma atitude. E além mais do que isso, é um mandamento. Assim mesmo como Cristo diz, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como a si mesmos. Ou seja, isso significa que o amor é um sentimento e é uma atitude. Para eu dizer que amo de verdade, não basta apenas dizer que sinto amor, mas eu tenho que transformar isso em atitude. Seja renunciando à minha vontade, seja entregando algo de mim à pessoa, em qualquer aspecto que possa se apresentar, a necessidade. Da mesma forma como o amor, amados, o estado psicológico do medo só é medo de fato quando ele está no campo do sentimento e no campo da atitude. Vou dar um exemplo para explicar isso que eu falei. Se eu estou voltando de algum lugar tarde da noite e eu vejo uma rua deserta, com um aspecto, uma bruma sombria, e eu analiso os riscos que podem estar presentes ali se eu cruzar essa rua. Nesse momento, o medo que eu estou sentindo está, obviamente, no campo do sentimento. Se eu paro e analiso as possibilidades e eu percebo os riscos que estão sendo oferecidos, eu sinto medo. E o medo está no campo do sentimento. Se por acaso eu tomo um outro rumo, eu vou para outro lugar, ou eu fujo daquela rua, o medo então torna-se atitude. E digo mais, um aspecto interessante acerca do medo. O medo não é uma atitude, mas é um não agir. É uma situação onde você deixa de agir. A atitude que você poderia tomar, o medo neutraliza essa atitude. Ou seja, eu não atravesso aquela rua perigosa, deixando então de agir. Eu tomo um outro rumo e tomo uma outra atitude. Nesse caso, o medo que todos nós sentimos, uma hora ou outra, o medo tem uma boa finalidade. Ele me dá instintivamente a noção de que o perigo pode se abater sobre mim e é melhor eu ter uma outra atitude. Ou seja, o medo, sentimento, tornando-se uma atitude que, abrindo parêntese, é um não agir. Pois bem, queridos, o medo, para ser medo de fato, ou seja, tornar-se covardia, que é o medo como atitude, ou seja, como não agir, ele deve estar no campo do sentimento e abraçar o campo da atitude. O apóstolo João, ele diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. É difícil entendermos como, às vezes, em algumas situações, o medo e o amor possam conviver dentro de um mesmo indivíduo. Isso é muito normal. Isso pode acontecer. Às vezes você pode estar vivendo isso agora. Você pode estar tendo um sentimento por alguém. Você pode estar amando alguém da sua família que às vezes te fez mal. Você pode estar amando um irmão. O sentimento de amor que às vezes você já teve, mas esse irmão te magoou. Ou você pode dizer que ama a Deus. Mas dentro de você existe também o sentimento do medo. Às vezes você tem medo de dizer para a pessoa que ama, porque você já teve um relacionamento e você foi ferido. Às vezes você ama uma pessoa, mas você tem medo de chegar até ela porque você é tímido, ou você tem medo de ser rejeitado. Ou às vezes você ama um irmão que te magoou muito e você tem medo de ser tratado como otário, como um idiota, por às vezes ir lá e pedir perdão por algo que você nem mesmo fez. Às vezes o amor e o medo convivem dentro de nós. E às vezes você diz amar a Deus, mas tem medo de largar aquele seu pecado, tem medo de testemunhar o amor de Deus, tem medo de viver os planos que Deus tem para você, no seu chamado, no seu ministério. Às vezes você ama a Deus, mas tem medo. O amor e o medo às vezes convivem, mas eles só podem conviver
e não por muito tempo, no campo do sentimento. Porque para amar plenamente a Deus, amar plenamente alguém, amar plenamente e de fato o seu irmão, isso só pode ocorrer quando eu transformo esse sentimento em atitude. E quando eu transformo o amor que eu sinto por Deus, pelo meu irmão, por uma pessoa em atitude, eu jogo fora todo o medo. Porque o medo, ele, quando torna-se atitude, ele impede você de agir. Ele impede você de ir além, de avançar, de transformar em atitude aquele sentimento que você já tem. Amado, eu peço que você repense a sua vida, analise bem se o medo tem neutralizado você, se o medo tem impedido você de tomar alguma atitude quanto a qualquer natureza, quanto a qualquer situação que você deseje, você precise agir. E saiba que o amor que Deus tem colocado dentro de você, ele deve tornar-se atitude. Não deve ficar apenas no campo do sentimento. Não deve ficar habitando apenas interiorizado dentro de você e você se satisfazendo apenas com isso. Porque isso ainda não é amor. O amor de verdade é quando ele se manifesta em atitude. Por isso, eu quero agradecer a oportunidade e dedicar esse vídeo a Eliette e dizer que, Eliette, o amor que Deus colocou dentro de mim por você tornou-se atitude e lançou fora todo o medo. Bem, Deus abençoe a todos e eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.